Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Esse é o programa Palavra de Esperança. E esse título, Palavra de Esperança, não é por acaso, não é uma frase de efeito, mas é uma expressão baseada na Palavra de Deus, na Bíblia, e que tem como objetivo trazer para nós, para você, o Senhor, a Senhora, a certeza, a convicção de que em Deus nós podemos esperar, ao Senhor devemos buscar e na presença dEle jamais podemos desanimar. Vamos ler um texto da Palavra de Deus que está em Marcos 5:28, que assim nos fala. Porque dizia, uma determinada mulher, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Essa expressão dita por essa mulher, por essa senhora, nos mostra a expressão daquilo no que ela creu, ou de quem, que foi no Senhor Jesus, que estava cercado por uma multidão. Era difícil ter acesso a ele, mas ela teve um ato de fé. Se eu me aproximar do Senhor, se tocar, ao menos nas suas vestes, na sua roupa, eu serei sarada. Essa fé, essa determinação, esse ensino que a palavra, que esse fato, que essa mulher do passado nos deixa, esse ensino deve estar nos nossos corações. Aquele que se aproxima, que busca a presença de Deus, que crê em Jesus como Salvador, como aquele que tem toda a provisão, que busca a presença do Espírito Santo, nunca voltará sem uma resposta, sem uma direção, sem uma providência. Conta-nos a história que está na Palavra de Deus, que essa mulher tinha uma doença, era uma doença grave. A palavra fala do tempo. Há 12 anos ela padecia de um determinado mal. E uma coisa importante, mesmo doente ou debaixo daquela enfermidade, ela não deixou de fazer a parte dela. Ela foi ao médico, ela gastou o recurso que ela tinha, ou seja, ela se esforçou, ela lutou naquilo que eram os recursos que estavam à sua disposição, ela lutou com todas as suas forças. Ela, de uma forma, de outra, tentou ficar saudável, buscou uma solução para o seu problema. E isso também nos traz um recado, uma mensagem muito importante. Nós devemos buscar ao Senhor, claro, e vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas não devemos também jamais deixar de fazer a nossa parte, o nosso esforço, aquilo que nos compete. Um exemplo, você é um estudante, está se preparando para um concurso vestibular, você vai estudar, você vai frequentar as aulas, vai se esforçar. É um profissional, precisa de uma bênção, de uma prosperidade na vida profissional, material. Faça a sua parte, se especialize, se esforce. Também está com uma enfermidade, vai buscar os recursos que estão aqui, que a ciência disponibiliza. A ciência tem um papel fundamental e devemos a ela recorrer, mas há situações em que a ciência não nos é suficiente. E foi o que aquela mulher descobriu. Voltando então a essa história, ela, além de estar padecendo há tantos anos com aquela enfermidade, houve um instante em que ela ouviu falar de Jesus. Observem, a Bíblia não nos mostra como as notícias a respeito de Jesus chegaram ao seu conhecimento.
se foi um familiar, um conhecido que disse: eu ouvi a pregação dele, ou eu fui até o Senhor, ele é o Filho de Deus, é o Salvador, ele me curou. Ou não há na Bíblia exatamente essa narrativa de como aquela mulher chegou ao conhecimento de quem era o Senhor Jesus. Mas o fato é que aquela mensagem, a figura profética, abençoadora, salvadora, a figura do milagre que havia em Jesus como Senhor, como Salvador, aquela notícia chegou ao seu conhecimento. Perante nós está a palavra de Deus, há um evangelho que tem sido pregado, ao nosso conhecimento chega a todo tempo a notícia pela palavra, pelos cultos, pelos dons espirituais. Está perante as nossas vidas uma verdade que é incontestável. Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor. Todo o poder Deus tem, o Espírito Santo está realizando uma obra. Tudo aquilo que nós precisamos, nós podemos obter perante a presença do Deus Todo-Poderoso. Essas informações estão diante de nós, chegam e têm chegado ao nosso conhecimento. A grande questão é que aquela mulher não ficou apenas na notícia: Jesus é isso, ele é aquilo, ele vai passar por aqui. Não, ela tomou uma decisão. Eu vou à presença dele, eu quero conhecer esse Senhor. Eu já me esforcei, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, não resolveu, mas eu não desistirei. Nasceu no coração dela uma esperança, aquela esperança tinha nome: Jesus. Jesus ia passar por ali. Interessante que, como eu já até mencionei, havia uma multidão, ela sabia, ela certamente vendo aquilo, sabia que não conseguiria naquele momento ter um diálogo, falar com o Senhor, mas ela creu: se eu tocar nas vestes dele, se eu estiver perto do Senhor Jesus, eu serei curada. Meu irmão, meu amigo, tome essa decisão. Não se renda, não se veja derrotado pelo seu problema, por uma causa que persiste em trazer angústia, tristeza, que parece que não tem jeito. Não se prostre à frente daquilo que você está passando, da dor, do sofrimento, de afrontas, de injustiça. Não, mas creia: eu vou me aproximar do Senhor. Você está orando, tem buscado? Aumente. Busque mais ao Senhor, vá ao culto, vá à igreja, peça oração, deixe que o Espírito Santo entre no seu coração. Aquela mulher nos ensinou, a sua atitude nos ensinou isto: se eu tocar nas vestes do Senhor, se eu for para perto do Senhor Jesus, eu serei abençoada. O Senhor em quem ela tocou, nas roupas, é o mesmo Senhor. Jesus é o mesmo ontem, é hoje, é eternamente. E Ele nos convida a um apelo que é feito pelo seu Espírito Santo. Você está ouvindo a sua voz? Você sabe que o Senhor está vivo? Ou quem pode ser que esteja com uma dúvida, a luta é tão grande, isso acontece, que vem uma incredulidade, uma desesperança. Não, mas hoje, em nome de Jesus, pelo poder do sangue que Ele derramou na cruz do Calvário, você vai crer e vai tomar uma decisão: eu vou buscar a presença de Deus. O Senhor nos aguarda, Ele nos aguarda na oração, Ele nos aguarda no culto, Ele nos aguarda em sua presença. Ele quer nos abençoar.
se eu somente tocar nas suas vestes, eu sararei. E foi o que aconteceu. Ela tocou, a sua enfermidade na hora desapareceu, e o Senhor Jesus, ele conheceu como profeta, como filho de Deus, saiu virtude de mim. E naquele momento o Senhor se revelou a ela: quem me tocou? Que maravilha! Quando nós buscamos ao Senhor, perseveramos na oração, pode ser que as circunstâncias que estejam lhe cercando se inclinem a dizer: não tem mais o que fazer, mas nós não vamos desistir. Nós vamos permanecer na presença de Deus, buscando a sua face, crendo que em Jesus, se tão somente nós o invocarmos, Ele há de nos abençoar. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, nós suplicamos o Teu favor, a bênção, a assistência sobre todos aqueles que, talvez como aquela mulher da história, estejam padecendo, sofrendo, que agora a boa mão do Senhor se estenda para ajudar, consolar, dar a direção e realizar os feitos eternos que só o Senhor pode fazer. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que assim Deus nos abençoe. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.